Agora, eu acho que tem que destacar também, não sei se vocês concordam, que todos os jogadores de frente cresceram com o Zubeldia. Todos. Sim. Luciano tá fazendo gol adoidado. Porque foi colocado mais perto da área também. É o artilheiro do time na temporada. Caleri tá fazendo gol. O Ferreirinha mesmo. Cresceu. O André Silva. Ele faz os jogadores de frente crescerem. Eu acho que esse cara pode ser muito positivo pro São Paulo. É aquilo. Pode não conquistar título? Claro que pode não conquistar título. Não é favorito aos títulos. Mas eu acho que o torcedor do São Paulo tá feliz com o futebol que ele tá vendo. Não é um São Paulo burocrático, chato, é o que o Bruno disse. Até o gol, o jogo tava chato. Mas depois é um São Paulo que joga. Eu acho que a grande questão, acho que eu estava aqui depois do jogo do Barcelona e você bateu muito nessa tecla. A coragem do São Paulo de jogar no ataque contra o Barcelona na estreia do treinador pela Libertadores. Ele chegou, São Paulo mal, torcida pegando no pé, ele foi lá para Guayaquil e botou o time para frente, com 4 atacantes. Botou 4 atacantes e vamos ganhar o jogo. E foi e ganhou o jogo. O André fez uma grande partida. O Ferreirinha aberto ali na esquerda, perto da lateral, foi bem também. Assim, a gente tá vendo, e mesmo com 4 jogos fora de casa, o mais difícil foi em casa contra o Palmeiras. E ali eu acho que ele jogou para tentar ganhar, mas o importante era não perder, porque é muito recente, né? E assim, cabe elogio ao Zubeldia, porque ele buscou soluções em pouco tempo, ele encontrou soluções para os defeitos do São Paulo. Acho que sem o Zubeldia, provavelmente não ganharia esses jogos aí, né? Talvez o do Águia lá do Marabá. Do Barcelona de Guayaquil ia ser dificílimo. É difícil. Não sei se ia ganhar o de hoje também, né? Sem ele. Mas ele chegou, ele botou um time organizado em campo, sabendo o que quer e ofensivo, jogando no ataque. A sequência agora me parece boa. Apesar de que será com 5 jogos dentro de casa. Eu acho boa. Eu acho uma sequência em que a gente vai poder ver mais do trabalho dele. Jogos em casa, propondo o jogo. Outra característica, né? Ele não vai surpreender o adversário jogando na frente. Mas assim, vai ser a grande oportunidade do torcedor ver como é que é o São Paulo do Zubeldia jogando dentro de casa, agora sem aquela coisa de muito em cima do clássico contra o Palmeiras, né? Agora com a cara dele mesmo, né? Vamos ver o que ele vai mostrar nesses jogos dentro de casa em sequência. Eu queria falar do Zubeldia e aproveitando Bruninho também e o Piperno para falar dessa situação, porque eu inclusive já falei muito, só que eu quero saber se vale uma reflexão. A gente sempre fala, não dá para ver o trabalho de um treinador em pouco tempo. Será que o Zubeldia e o Milito no Atlético Mineiro não estão mostrando que dá? Porque olha a melhora que esses caras, eu sei que o Carpini também chegou bem, mas eu vejo o Zubeldia de uma forma diferente, jogando com um estilo mais ousado e outra, com jogos mais difíceis. E o Milito principalmente, gente. O Atlético Mineiro com o Filipão, mesmo com esse elenco, era uma desgraça. Cara, o Milito tá fazendo esse Atlético Mineiro jogar, propor jogo, tá botando todos os melhores pra jogar, não fica nessa palhaçada de poupar tudo que é jogo. 100% de aproveitamento na Liberta. É surreal, ele não perdeu ainda. Ganhou todos os jogos. Ele não perdeu, não, desde que ele chegou. Se eu não me engano, são 8 vitórias e 3 empates, não é isso, Bruno? Acho que é isso. Gente, eu acho que são 8 vitórias e 3 empates. Eles não provam que dá pra fazer um pouco de diferença em pouco tempo, ou sou eu que tô exagerando? Claro que tem um pouco de exagero, porque senão você não seria você. Mas, de qualquer forma, você tem razão em algumas coisas. Olha, na média, por mais que o pessoal fique bravo, então, na média o técnico argentino é melhor que o brasileiro. A Argentina tem mais escolas de formação técnica e tal, né? Conceitualmente, a Argentina tem algo mais bem estabelecido que o Brasil em relação à formação de técnico. Hoje mesmo, né? Você tem o Simeone, num clube de ponta há muito tempo. Aliás, você tem o Galhardo. O Galhardo eu equiparo com o Abel, só que o Abel não é brasileiro, é português. Então não tem nenhum brasileiro. Exporta um monte de técnicos, o Brasil não. Até pouco tempo atrás, por exemplo, o Bielsa trabalhava na Europa. Sampaoli, né? Pochettino. Então a Argentina exporta técnicos, o Brasil não. Então, só isso já é uma diferença importante. Eu estou falando
exportar para a Europa. Não estou falando de exportar para o fundão da Ásia, essas coisas todas. Não. A Argentina tem técnicos no primeiro escalão do futebol mundial há muito tempo, não é? A gente não está falando de um fenômeno recente. Então, lá havia também uma divisão muito clara entre aqueles que se alinhavam ao estilo Menotti e os outros que se alinhavam, por exemplo, ao Bilardo. E eles já são herdeiros de outras correntes, né? Enfim, Heleno Herrera, por exemplo, né, que fez sucesso na Europa. Recente, os belcistas, que são vários, né? Exatamente, os belcistas, que são vários e tal. Já mais próximos aí o pessoal do Menotti, né? Aliás, não é à toa que o Guardiola, quando foi lá para a Argentina, conversou muito tempo com os dois, né? Ele, né, enfim, fez vários posts aí nesses últimos dias relatando as conversas dele com o Menotti. E ele tinha ido visitar também o Bielsa. Então, assim, a Argentina tem essa vantagem em relação à formação de técnicos sobre o Brasil. Agora, a gente não está falando também de técnicos argentinos de primeiríssima linha, porque os de primeiríssima linha já foram para a Europa há bastante tempo. Mas o Milito começou há, o quê? 3 anos eles de carreira, são Bruno? treinadores. É novo. E não são todos os argentinos que chegam aqui e dão certo, né? O Voivoda, Cara, o próprio São Paulo, tirando o Flamengo, né? Tirando o Flamengo, o São Paulo deu certo. Ele não ganhou título. No Atlético... no Atlético não foi mal, não. O Cudê já teve no Flamengo foi um vexame. Né? Bons e maus. O Milito está desde 2015, até achei que era menos. Está desde 2015 trabalhando. O Palmeiras tentou o Milito também, Bruno, naquela fase que o Palmeiras tentou todo mundo. Heinz, Milito, o Palmeiras tentou, antes do Abel. Ele ficou 3 anos no Argentino Júnior. Foi, exatamente. Então, assim, não me surpreende que eles trabalhem bem. Mas dá para fazer a diferença em pouco tempo? O Piperno, deixa eu só lembrar uma coisa. O Milito, é bem claro, como aqui o Zubeldia, é bem claro que o São Paulo estava jogando com o Carpini, ou não jogando, se você preferir, e ele chega e organiza muito rapidamente, bota o São Paulo no ataque e sabendo o que quer. E o Milito, me chama muita atenção e dava para ver bem, que o Atlético Mineiro entrava no primeiro tempo e jogava demais no primeiro tempo. Parece que os jogadores entravam ainda com a lembrança do que ele mandou fazer. No segundo tempo caía demais. Parece que os caras esqueciam, desorganizavam. Primeiro jogo aos poucos ele foi fazendo o time jogar os 90. Mas quando o time entra jogando de um jeito e vai se perdendo, é porque treinou, trabalhou e no primeiro tempo está fazendo o que foi treinado. Sim. Depois se perde durante o jogo. Aí você vê, é trabalho do treinador. É trabalho, sim. Primeiro tempo, Zé, da final do Campeonato Mineiro, do primeiro jogo, aconteceu isso. O Atlético atropelou o Cruzeiro, fez 2-0 fácil e tal. No segundo tempo, tirou o pé. E o Cruzeiro também mexeu no time e tal, né? Voltou a jogar da forma como vinha atuando. O técnico do Cruzeiro aquele dia inventou muito. E aí o Atlético tomou o empate. Foi pro segundo jogo e acabou virando e tal. Mas eu acho, até por tudo isso aí que você falou, respondendo a pergunta que o Pilhado fez, não é que o cara vai fazer milagre em um mês. Mas assim, às vezes ele impõe um estilo mais próximo do perfil do elenco que você tem. Então hoje, por exemplo, o Bruno até falava sobre esse perfil de elenco do São Paulo, não tem nenhum jogador brilhante e tal. O São Paulo hoje tem muitos jogadores de ataque, coisa que faltava antes. Pode ser que nenhum, enfim, é fato que nenhum deles é genial, mas são jogadores aí de um nível bem aceitável, né, para a nossa realidade de futebol sul-americano. Então, não havia muito sentido do São Paulo jogar de forma tão retraída, cautelosa, tendo esse perfil de elenco que tem agora. E seu pai, né, questionou o Zubeldia, e ele atrai, né, Bruno? Ele gosta. Aí a galera no chat já tá falando que o Flávio não deve estar no programa, porque ele tá acompanhando o Red Bull Bragantino na Libertadores. Que beleza. Agora não vão achar, né? Joga amanhã contra o Racing na Sul-Americana. Por enquanto, o Flávio Prado vai ter que aturar. Amanhã ele vai estar aqui no Bate-Pronto? Eu acho que sim. E agora, Bruno, essa pergunta que eu fiz pro Piperno, você acredita que treinador, não digo nem bom, né, que eu não posso dizer também que eu não sou mentiroso, eu não acompanhei a carreira desses caras toda, então não posso falar.
Mas você acredita que treinador pode fazer a diferença? Por exemplo, o Zubeldia, ele tem só 5 jogos. Muitas vezes, quando o treinador começa mal, a gente fala, não dá pra crucificar ainda. O cara acabou de chegar, o cara não trabalhou. Mas e nesse caso? Que o cara vai tão bem, dá pra dizer que já é trabalho dele ou também não? Acho que tem pouca coisa. Tanto o Zubeldia chegou depois, quanto o Milito, acho que eles têm que passar por uma coisa que é um desafio grande no futebol brasileiro, que é a derrota. Aqui no Brasil, acho que a derrota ela é mais dramática do que em outros lugares. Talvez seja o lugar de futebol de alto nível no mundo em que as pessoas elas não sabem lidar com a derrota de jeito nenhum. Assim, uma derrota parece que o mundo acabou. Então, os dois ainda não passaram por isso. E isso no futebol brasileiro é pesado. Aí você perder 2 seguidas, parece que aí uma tragédia, nada mais serve. Então, os dois eles ainda têm que passar por algumas etapas no trabalho, e entre elas é perder jogo. Como eu falei, acho que o Brasil dos países de elite é o país que mais faz drama com derrota. Principalmente título, né, Bruno? Sim. Aí é você eliminado num mata-mata, é aí que começa uma pressão maior. Aí eles têm que lidar. Por enquanto eles chegaram e conseguiram resultado, isso dá uma tranquilidade, então eles trabalham tranquilos, aí eles conseguem também colocar coisas que eles pensam, colocar as ideias deles, porque quando tá perdendo, o cara não consegue fazer nada. Mas aí uma pergunta, Bruno, você falou, eles estão tendo resultado. Sim. Mas eu acho que não é só resultado. Estão mudando a forma do time jogar. O Milito, então... O Milito é bem totalmente. Claro, ele é bem diferente do Felipão, e acho que o Milito, o perfil do grupo do Atlético, ele é mais para jogar com o Milito do que com o Felipão. Então ele está conseguindo, é um jogo mais agradável de ver. O do Zubeldia, acho que tem uma diferença que o time do Zubeldia toca mais a bola do que o time do Carpini. Assim, ele tem... Até é surpreendente que o que eu tinha de imagem do Zubeldia também era um jogo muito direto. Não tem sido um jogo tão direto. São Paulo tem mais paciência com a bola. Mas isso também passa por o time estar mais tranquilo. Que quando está pressionado, há uma tendência não só... E não é por ordem do técnico, do jogador mesmo, de precipitar, de chegar, acelerar, ir pro fundo, cruzar a bola de tudo que é lugar. Às vezes chega na intermediária, já joga a bola para dentro da área num desespero. Então o time do Zubeldia pro Carpini, acho que por enquanto a maior diferença que dá para ver é que o time é um pouco mais paciente com a bola. E essa o time coisa troca mais passe. O que a gente tinha de uma maneira geral, assim, a distância, né? Mas acompanhando as informações, lendo tudo, é que é 4-4-2 e tal, não é muito joga com 3 zagueiros, ele chega e já começa com 3 zagueiros, mantendo jogos de 3 o que o Milton Cruz fez, né? Aí hoje, a expectativa é que ele continuasse ali com 3 zagueiros, ele bota linha de 4, ele já não põe mais 3 zagueiros hoje e põe o Patrick para jogar, não é? O garoto ali, já num jogo de Libertadores, fora de casa, e não foi mal, acho que o menino, né? Ele não repetiu o time nenhuma vez, o Beldia. As escalações são sempre diferentes. O Michel Araújo, que eu falei, jogando pela direita, dessa vez. Aliás, o Patrick, Zé, eu me lembro que no jogo em que... O jogo que eu vi de time dele, que para mim marcou muito, foi aquele Lanús e São Paulo. São Paulo-Lanús, né? Aquele confronto por vaga lá na Sul-Americana e tal. E aquele Lanús que eliminou o São Paulo no jogo aqui do Morumbi começou com 7 jogadores de 22 anos para baixo. Então ele gosta muito de trabalhar com jogador desse perfil. O Rodriguinho tem entrado todo jogo hoje por causa da contusão do Caleri, mas entrou de novo. Isso vai ser bom pro São Paulo. Não, e outra coisa também, a gente vai para um break, hein? Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. E outra coisa que eu acho também que tem que valorizar nos argentinos, que eu acho que eles têm mais sim que o brasileiro, é personalidade. Eu acho que eles têm menos medo de jogador. Você vê o Zubeldia com o Rames. Amigão, não vai jogar porque eu não acho que tem que jogar. Não vai jogar porque futebol é conjunto. Porque não é o cara que eu acho que tem que jogar. Não tem aquele negócio de ficar enrolando. Ah, tá treinando bem. Ah, o Rames é um cara que tem... Não! Ele deu a resposta logo na jugular. Não vai jogar, porque pra mim tem outros que estão na frente. Futebol é conjunto e ponto. Outra coisa, o Milito. Milito tirou o Hulk no jogo agora contra o Fluminense. Tava 2-0. O Vargas entrou e fez 2 gols. Entendeu? Eu acho que o argentino ele tem mais culhão nessa hora do que o treinador brasileiro. O treinador brasileiro tem muito medinho de jogador ficar chateadinho. Eles não. Eu vou usar minha filosofia, do meu jeito, eu vou tirar quem eu quiser e eu vou botar quem eu quiser. Não tem um pouco disso, Piperno? Olha a diferença de como o Carpini respondia as perguntas do Rames e de como o Zubeldia já respondeu. Vou botar ele se eu quiser, porque pra mim ele não tem que jogar. Você sabe o que eu acho? Que às vezes realmente é bom você trazer alguém de fora, claro, desde que seja competente e tal,
e que não tenha os vícios do nosso mercado. Então, o que você falou tem alguma lógica. Assim, por exemplo, até na Copa do Mundo... Pode assumir. Mas você vê, até na Copa do Mundo, a Argentina, da estreia para a final, acho que ela teve 6 trocas aí de titulares. Né? Ele mudava um monte de um jogo para o outro e tal. Eu conversava, eu vou direto ao ponto. Hoje, agora no começo da noite, eu conversava com um amigo, um jovem comentarista, muito, muito competente, por sinal, sobre a nova geração do Flamengo. Eu acho esses meninos do Flamengo muito bons. O Vitor Hugo, que é um jogador que eu sempre gostei muito e tal, mas tem alguns que eles não conseguem, de fato, parece que se desenvolver. A impressão é que o garoto sai da base já mimado demais. Todo mundo sabe que ele é bom de bola, é talentoso. Aí o garoto já começa a ganhar bem e tal, não sei o quê. Aí ele começa a adquirir alguns vícios. No Palmeiras de 2021, 22 e tal, tinha também uma leva lá daqueles garotos que o Luxemburgo lançou, todos eles de ótimo nível e tal, mas que assim, parece que se dedicavam às outras atividades que não só a jogar bola. Quando o Abel fecha a lista para o Mundial de 22, o Abel barra um monte desses meninos e só vai o Danilo. A gente ficava criticando por quê e tal. Olha, eu vou te devolver a palavra, sim? Só que a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan em 3 segundinhos para devolver. Vou de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, pode complementar, Piperno. Então, eu tava falando, treinador argentino, ele parece ter mais culhão que o brasileiro. Milito, tirou o Hulk, azar. Atlético Mineiro foi, empatou. Zubeldia, não vou botar o Rames porque eu não quero, porque eu não acho que ele cabe nesse time ainda. Pronto, o brasileiro ele tem medo. Então, eu citava aqui um exemplo do Flamengo, que eu acho que tem uma ótima geração de garotos aí e tal, mas me parece que alguns um pouco mimados. Aconteceu isso com aquela boa geração que o Palmeiras lançou em 2021, com o Verón, Patrick de Paula, Menino, Renan. Quem vingou mesmo foi o Danilo. O Abel barrou quase todo mundo Mundial e a gente não sabia por quê, muita gente criticava, eu inclusive falava, pô, não vai fulano, não vai Beltrano, e ele sabia o porquê, né? Ele tá lá vivendo o dia a dia. Um técnico como o Zubeldia, que chega aí, ele não vai negociar muito esse tipo de coisa. Quer dizer, meu filho, você tá afim de jogar? Joga. Não tá afim de jogar? Eu vou barrar, quer dizer. Então eu acho que aqui no Brasil, acho que a gente ainda está muito acostumado a um certo paternalismo nesse tipo de relação. Eu acho que aí tem que ser um profissionalismo com um pouco mais de distanciamento. Não tem que passar a mão na cabeça do jogador toda hora. Quer jogar? Ótimo. Não quer? Tchau e vai lá procurar outro lugar. Esse trabalho com os garotos é uma coisa que não deve ser fácil fazer. Você lembrou bem os do Palmeiras. O Rodriguinho mesmo, que o Zubeldia está trazendo de volta, ele é um cara que eu lembro que o Rogério Ceni gostava muito dele. O Rogério acha o Rodriguinho super talentoso e botou várias vezes. Só que aí, e a gente não tem todas as informações internas. Ele começa a jogar menos, aí com o Dorival não joga, com o Carpini não joga, e agora o Zubeldia, nesses poucos jogos, está colocando o terceiro jogo seguido que ele entra. Então, esse trabalho aí também é bem delicado, né? Que o Rodriguinho é bom jogador, sim. Ele é talentoso. O Rogério achava que ele viraria titular rápido. E não virou. Aí com o próprio Rogério ele começa a perder espaço. E não vinha jogando nem com o Dorival, nem com o Carpini. Quase foi emprestado. E agora o Zubeldia está tentando botar de novo. Mas ele é um menino talentoso, que talvez tenha alguma questão, não sei se emocional ou disciplinar, não sei mesmo. Que ele perdeu espaço, mas é um cara que apostam muito nele. E você acha, Bruno, que os argentinos têm mais personalidade? Quer falar alguma coisa, Zé? Não, mas era nessa linha mesmo. Do treinador estrangeiro. Não só argentino, o treinador estrangeiro, ele chega sem... o Bruno citou alguns vícios, mas na verdade ele chega sem conhecer muito essa coisa política de clube, sim, que tem muito no Brasil. Do dirigente que também é paternalista. Aí o treinador às vezes precisa ter também essa coisa, tem que administrar o grupo, né? Ele aí passa a mão na cabeça de um, de outro, esse jogador tem que passar a mão na cabeça, não sei. Ele chega, ele não conhece bem essa situação. Ele faz o trabalho dele e pronto.
Ele vai tratar os caras ali, treinou bem, joga, não treinou bem, não joga, quer treinar. Os bons treinadores, pelo menos, né? Então, tem essa diferença mesmo, né? O treinador estrangeiro, o argentino, a escola argentina de treinador está muito à frente da escola brasileira, né? No âmbito internacional. Sim. A América do Sul, os clubes aqui da América do Sul são cheios de treinadores argentinos, diferentemente quase nenhum treinador brasileiro é um ou outro, dirigindo em outros países da América do Sul mesmo, né? Se for para a Europa, então, nem se compara. Mas tem isso, né? Eles chegam, não conhecem muito essa política de clube, né? Às vezes o brasileiro já chega, já conversou ali com os caras da torcida organizada, o conselheiro, aí vem os empresários, lá é assim, lá é assado. E o cara já tem uma vida aqui no Brasil de muito contato com todo mundo, com a imprensa, né? Às vezes o cara vai trabalhar, está preocupado com o que a imprensa vai dizer. O Zubeldia, duvido que ele se preocupe com isso. E o Milito também. Assim, e até dentro do que o Zé falou, aí também respondendo a sua pergunta. Eu acho que eles têm uma mentalidade de chegar e botar o que eles querem. Eles não têm... Essa questão paternalista é muito forte no futebol brasileiro. Então eles chegam e colocam o que eles querem e independente, minha ideia é essa, eu vou botar e acabou. Por isso que eu falei que eu acho que ainda falta ao Milito e ao Zubeldia, aí não é culpa deles, claro, o teste do momento da derrota. Porque quando o treinador chega e impõe, Zubeldia, o Rames está fora do banco. Se perdes com o Rames fora do banco, iam questionar isso. Se ganha, ninguém questiona. Tira tal jogador. Se ganha, ok. O Sampaoli é um cara que no Flamengo teve, claro que chegou a um extremo de uma agressão, não é isso, aquilo lá passa de todos os limites, mas nos outros clubes que o Sampaoli passou também, depois que ele sai, principalmente, eles começam a reclamar, como aconteceu com o Vitor Pereira no Corinthians. Depois que sai, começa, mas o cara não falava com ninguém, mas o cara é isso, é aquilo. Quando ganha, fica tudo esquecido. Aí quando perde, começa que se o São Paulo começa a perder, vai começar, mas o Zubeldia faz muito isso, mas ele é muito... quando tá ganhando, ele ser agitado é bom. Quando tá perdendo, mas ele é muito agitado, ele pilha os caras. Então eles têm que passar também pelo momento da derrota, porque Flamengo... tem todo esse paternalismo, aí o dirigente começa a fazer média também com torcida que começa a questionar. Então, aqui tem algumas questões que os caras chegam sem esse vício. Ele chega, vou aqui fazer meu trabalho e acabou. Mas quando ele começa a perder, isso começa a ser questionado. E aí alguns não reagem bem. O Abel, que é muito vencedor aqui, acho que agora ele está conseguindo ficar mais tranquilo com os questionamentos pós-jogo. Acho que esse ano ele consegue. Normalmente, ele fica faz doido. Contratos bem amarrados. Que eles não estão nem aí se forem mandados embora. O Ramon Dias pegar uma grana e vão embora. O Ramon Dias do Vasco, ele parece que ele diz que ele quer ganhar 38 milhões de reais. 38. Se isso for verdade, tem que fechar o departamento de futebol do Vasco. Uma multa de 38 milhões de reais para um treinador é brincadeira. O brasileiro fala, se for mandado embora, vou receber multa, não sei o quê, vou continuar no Brasil. Como é que os outros clubes vão ver? E o mercado, para mim, como é que vai ficar? O cara da Argentina, os Zubeldia, vem aqui, se não der certo, ele volta para a Argentina, ou vai para o Equador, de dinheiro ou no vai para a Colômbia, com uma baita grana no bolso. O português, não deu certo, volta para Portugal, vai trabalhar no mundo árabe, em outro lugar aí, e cheio de grana, porque os contratos são muito bem amarrados.